Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre alguns comentários para ser refutados, né? Vai ser o vídeo refutando comentários, desculpe. Aí o primeiro comentário que eu quero refutar é de um senhor com quem uma vez eu conversei. Assim, esse senhor disse: quando a pessoa se converte, Deus a transforma numa nova criatura. Com um papo desses, a gente vê que é um evangélico. Eu encontrei esse senhor numa praça. Eu estava conversando com ele e nessa conversa eu acabei me afastando porque eu não aguentei os argumentos estúpidos desse senhor. A gente conversando assim, né, sobre como está difícil encontrar uma boa leitura, aí eu acabei dizendo a ele que eu estava lendo uma novela japonesa em um site na internet. Aí eu disse que eu acabei não terminando de ler. Eu interrompi de uma vez a leitura porque a novela tinha muita coisa sem sentido. Aí ele perguntou: e por que você achou que a novela tinha coisa sem sentido, irmã? Aí eu disse: é porque, meu senhor, assim, a autora da novela, ela bota que o personagem principal, que é um rapaz de uns 23 anos, ela bota que ele foi delinquente juvenil, daquele tipo barra pesada, e que ele foi detido umas 5 vezes. Mas acontece que ele é uma pessoa totalmente boba, ingênua. Ele é abestalhado, como se diz aqui onde eu vivo. Uma pessoa abestalhada. Ele não sabe se defender, não sabe identificar uma situação de perigo. Aí veja uma resposta desse senhor. Mas, irmã, minha amada, é porque quando Jesus entra no coração da pessoa, aí a pessoa se converte, se transforma numa nova criatura. Eu fiquei surpresa. Eu disse: olha, meu senhor, a pessoa muda. Mas uma pessoa que andou por um determinado caminho, ela não vai mudar a ponto de ficar em uma pessoa ingênua. Ela não vai. Uma mulher que foi prostituta, longe de mim querer julgar uma pessoa pelo passado dela, ela pode mudar, ela pode deixar de ser prostituta, deixar de fazer as coisas que fazia. Mas ela não vai mudar a ponto de ficar uma pessoa ingênua. Afinal de contas, uma pessoa, quando ela passa por determinadas experiências, ela não fica ingênua. Então, meu senhor, uma pessoa que foi delinquente barra pesada, né, a ponto de ter sido detido 5 vezes, a gente nota que uma pessoa dessas não era flor que se cheirasse. Ele não podia mudar a ponto de ficar inocente. Ele disse: mas amada, quando a pessoa muda, quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa se torna uma nova criatura. Eu disse: a pessoa muda, meu senhor, mas não fica inocente, não fica idiota, não fica abobalhada, não fica como uma criança que não conhece o mundo. Aí disse: mas a pessoa muda, amada, porque ela aceita Jesus, Jesus transforma o coração da pessoa. Eu disse: mas meu senhor, a experiência de vida fica, a pessoa não vai assim voltar ao estado mental que ela tinha antes de se tornar o que ela foi por um tempo. Olha, amada, eu conheço pessoas com todo o estudo do mundo e que têm até quase 30 anos e que elas são bobas. Eu disse: meu senhor, eu não estou falando de estudo. Estudo traz conhecimento, mas a vivência traz a experiência. Eu estou falando de vivência, de experiência. Eu posso ler sobre como é a vida num presídio. Eu posso assistir a documentários sobre a vida na prisão. Eu posso. Eu posso o quê? Eu posso até mesmo estudar sobre como é a vida num presídio, mas isso não vai me dar o entendimento de uma pessoa que trabalha numa prisão, que já trabalhou num presídio ou que já esteve presa. Ele diz: eu entendo o que você quer dizer, amada, mas. Mas, amada, você tem que entender que quando Jesus entra no coração de uma pessoa, Jesus transforma o coração da pessoa. A pessoa se torna uma nova criatura. Aí eu desisti de conversar com ele. Que eu ia dizer: então, meu senhor, um cara foi delinquente, vivia se metendo em briga, aí ficou sem saber nem se defender. Aí eu faço uma pergunta, né? Que ele diz: quando a pessoa se converte, Deus a transforma numa nova criatura. E se converter
deixa a pessoa com a idade mental de uma criança. Porque, como eu falei, uma mulher que foi prostituta, ou digamos que foi atriz pornô, ela pode deixar de fazer o que ela fazia, né? Ela pode querer reconstruir a vida dela, né? Ela pode se arrepender do que ela fez, né? Mas ela não vai ficar uma pessoa ingênua, não vai ficar uma pessoa inocente. Que eu saiba, se converter, não deixa a pessoa com amnésia, não vai fazer a pessoa esquecer quem ela foi, o que ela fez. Vejamos o caso do próprio Paulo de Tarso, que antes era Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos. Depois ele aceitou Jesus, né? Mas isso fez ele ficar uma pessoa boba e inocente? Fez ele esquecer que ele tinha perseguido cristãos? Aqui outro. Deus só deixa a pessoa saber o que ele quer. Foi quando uma senhora me disse que eu devia ler a Bíblia. Aí eu disse para a senhora, minha senhora, por que que a gente tem que aceitar que houve um dilúvio se a gente não vê os restos da Arca de Noé? Por que a gente tem que aceitar que houve uma Torre de Babel se a gente não vê os restos dessa Torre de Babel, de Sodoma e Gomorra, hein? Por que a gente tem que aceitar, tem que acreditar que houve, que os hebreus estiveram no Egito e que foram escravizados, se não há nenhum registro no Egito sobre isso? Aí, Deus só deixa a pessoa saber o que ele quer. Ou seja, a gente tem a obrigação de acreditar, mas Deus não quer deixar nenhuma evidência que prove que essas coisas ocorreram. Hoje em dia também não ocorre nenhum milagre, mas a gente tem que acreditar que tudo que está nesse livro é verdade. Mas não ocorre nenhum milagre. Ah, mas Deus só deixa a pessoa saber o que ele quer. Mas a gente tem a obrigação de acreditar nesse Deus, não é? A gente tem que acreditar, esse Deus é bom o tempo todo. A gente tem que acreditar. Aí isso me faz pensar até mesmo naquela desculpa da fé. Ah, e se você não conseguiu é porque você não orou com fé. Deus só atende também se você orar com fé. Aí eu penso, que tipo de pessoa eu seria se eu. Que tipo de pessoa eu seria se eu, tendo o poder de diminuir ou acabar com o sofrimento de uma pessoa, eu só ajudasse essa pessoa se essa pessoa acreditasse em mim? Hein? Se eu só ajudasse essa pessoa, se eu soubesse, se eu sentisse que essa pessoa tem a certeza de que eu vou ajudá-la. Se eu quero que uma pessoa acredite em mim, eu tenho que fazer por onde essa pessoa confiar em mim, eu tenho que fazer por onde essa pessoa acreditar em mim. Mas esse Deus, mesmo que ele não faça nada pela gente, a gente tem que acreditar nele. Mesmo que ele não socorra a gente numa hora que a gente estiver muito necessitado. A gente tem que continuar acreditando, tem que continuar acreditando que ele é pura bondade, que ele é amor. Um amor incondicional. E eu vou ser sincera, o único amor incondicional que eu conheço é o dos animais. Só o animal não impõe condição, porque esse Deus tem um amor incondicional. Mas se você não aceitá-lo, vai ser condenado. Estão falando muito que esse mundo está se acabando, né? Que estamos nos tempos do fim. Aí você tem que se converter, como condição para não perder a salvação. Você pode ter sido uma pessoa boa e decente toda a sua vida, mas se você não aceitá-lo antes de morrer, você vai para o inferno. Enquanto uma pessoa que foi ruim a vida inteira, que pode ter estuprado e matado crianças, ela vai ser salva se ela aceitar Jesus antes de morrer. Leia a Bíblia, que é a palavra viva de Deus. Engraçado, né? A palavra viva de Deus. Leia a Bíblia. É o que me dizem muito. Foi o que me disse muito uma mulher, que muita gente que chegou e fez comentário negativo a meu respeito no vídeo falando sobre Sara Shiva. Disse assim, minha amada, vá ler a Bíblia, que é a palavra viva de Deus. Que você vai entender Ló, você vai entender Jó. Ó, aquele caso de Ló, Sodoma e Gomorra, ó história exemplar, né? Muita gente já disse antes de mim, que pai, né, esse?
Um pai que diz para os próprios cidadãos de Sodoma fazerem o que quiserem com as filhas dele, mas que não incomodem os anjos. E que depois as filhas deixam o pai bêbado para ter relações com ele. Que história, né? Já a de Jó é o quê? É a história de um homem que sofreu sem precisar. E se a gente reparar bem, embora digam que tudo que a gente sofre é uma provação de Deus, é, é uma provação de Deus, é a gente sendo testado e tudo mais, grande parte do sofrimento que a gente passa é desnecessário. Eu já cansei de tentar entender o sofrimento que o ser humano passa. E como escritora, já que eu sou escritora, eu digo, talvez não haja uma razão. Eu até mesma fiz um personagem meu dizendo isso. Talvez não haja uma razão. Talvez seja tudo acaso mesmo, infelizmente. Aí esse outro comentário aqui, né, que eu quero refutar. Foi uma moça que me criticou, que fez 3 comentários negativos no meu vídeo falando sobre Sarah Shiva. Ela disse, a música do mundo é bonita, gruda na pele igual perfume, mas não traz nada de bom. Traz. Eu adoro música do mundo, né? Música do mundo fala de sentimentos, né? Como a música de Legião Urbana fala de sentimentos, fala de protesto, né? Como a canção do Senhor da Guerra, que é uma música atualíssima, né? Que país é esse? Ou então Pais e Filhos, Via Láctea, a música de Evanescence, né? Laura Pausini, Andrea Bocelli, Ana Carolina, Lobão, Cazuza, né? Zé Ramalho, né? Geraldo Vandré. Aí ela é música. Para que eu quero ouvir música gospel? Ou música chata? Música gospel é uma mentira. Música gospel para mim não leva a nada. Passa uma mensagem mentirosa. Como uma música de Cassiano que minha mãe ouvia muito. Eu ouvia também, né? Afinal eu fui evangélica. Falava vencer ou vencer. Aquela música não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, pois Cristo a vitória para você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. Vitória é uma conquista. É algo que você tem que lutar para ter. Vitória é uma conquista, meu bem. Não é uma coisa que Deus vai lhe dar de presente, não. Não é uma coisa que Ele vai lhe dar de presente. Não é uma coisa que ninguém vai lhe dar de presente. É uma conquista. É uma conquista. Uhum. Eu também odeio aquela música, Deus do Impossível, né? O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você. E fará o impossível por você. Essa é que eu detesto, porque eu penso que esse Deus do impossível não está fazendo por muita gente o possível. Sabiam? Essa é que eu detesto. Aí, essa moça também disse, né? Porque que eu comentei no meu vídeo, ela disse, se a mulher está, você deveria ter ouvido os conselhos da sua mãe, né? Era o certo a se fazer. Se a mulher está como Rapunzel, esperando o seu príncipe, ela está fazendo a coisa certa. Porque eu comentei no meu vídeo, né? Então, o que é que Sarah Shiva quer com a mulher? Que a mulher fique como Rapunzel, presa numa torre, esperando o homem certo?
Que foi o que também disseram muito pra mim. Toda vez que eu falava que eu queria namorar, ficavam dizendo, olha, Atenea, ore e peça a Deus que lhe manda o homem certo, que ele vai mandar. Aí eu me lembro que eu comentei, que eu falei sobre esse conselho com uma amiga minha, Joyce, que ela é evangélica. E ela sabe do meu posicionamento. Ela é evangélica, foi criada dentro de uma igreja. Aí ela disse, puxa, Atenea, e quer dizer então que o homem certo vai cair do céu? Quer dizer então que é errado você namorar? Tá certo, né? Ela falou bem assim, tá certo. Não é assim você ir logo casar, né? Você ir logo se entregar de cara. Mas namorar, né, Atenea? Namorar é a coisa mais normal do mundo. E como é que você vai saber? Aprender a saber o que presta e o que não presta para você, se você não for conhecer pessoas, se você não correr o risco de se decepcionar, de quebrar a cara. Aí eu gostaria de perguntar para essa moça, mas ela nunca mais comentou nenhum vídeo meu, talvez ela nunca mais tenha assistido, né? Meu bem, você é casada? Como você casou? Seu marido caiu de paraquedas? Já que você disse que se a mulher está como Rapunzel esperando o homem certo, ela está fazendo a coisa certa. Então, seu marido caiu de paraquedas no seu jardim? Ou ele apareceu como um príncipe encantado num cavalo branco na porta da sua casa? E dizendo, minha amada, jogue suas tranças? Foi assim? Porque se você conheceu seu marido na igreja, porque isso significa que você teve que sair de casa, significa que você teve que ter uma vida social. Significa que não foi só você orar que ele apareceu. Não foi só orar que ele apareceu, né? Aí teve gente que... E também uma mulher comentou, ai meu Deus, pare de falar da vida dos pastores, pare de você criar vídeo para falar da vida dos outros. Eu não tô falando da vida de ninguém. Uma coisa é você falar do que um pastor prega, você falar que um pastor engana, que um pastor fica cobrando dízimo indevido, você ficar falando que um pastor fez uma profecia que não se cumpriu. Eu não quero saber do que nenhum desses pastores, desses religiosos que eu já mencionei, fazem na sua vida privada. Eu não quero saber se eles levam vida dupla. Não quero saber da vida pregressa deles, não. Eu não criei canal para fazer fofoca, não. Fofoca? Já há muito canal fazendo fofoca no YouTube. Para que eu vou querer criar mais um canal para divulgar fofocas? Quando eu falei sobre Sarah Shiva, o caso de Marília Mendonça, para criticar ela, eu quis falar das ideias dela. Aí depois eu quis falar sobre a profecia que ela fez sobre Bolsonaro, que não se cumpriu, para mostrar que o que ela diz não merece crédito. Até mesmo um outro pastor do canal Pregando o Evangelho, ele falou sobre essa profecia que ela fez a respeito de Bolsonaro. E ele se refere a ela como uma falsa pastora. Ele falando sobre esses pastores que ficam fazendo essas profecias, que não se cumprem. E eles dizendo, a gente tem que tomar cuidado com esses falsos profetas. E mais uma vez eu repito, se ela errou fazendo essa profecia sobre Bolsonaro, quem garante que ela acertou, que ela realmente recebeu revelações sobre a morte de Marília Mendonça? O pior de tudo foi ela ter dado a entender que a morte de Marília Mendonça foi um castigo pelas músicas que ela cantava. Mas, meu Deus do céu, quanta gente canta música de conteúdo bem pior e não tá aí viva e bem. Morte não é castigo, não, meu Deus. Morte vai ser para qualquer um. Talvez eu morra depois de terminar de gravar esse vídeo. Morte não é castigo. Quanta gente não fez coisas bem piores, como estuprar e matar crianças e não tá viva? E é o seguinte, você... Morte não é castigo, acontece com qualquer um. Acontece com qualquer um. Aconteceu com a cantora gospel, Denise Cerqueira, que eu também ouvia. Ela morreu num acidente de carro. Cadê que ser uma cantora gospel serviu para protegê-la de morrer num acidente de carro?
Se alguém não sabe de Denise Cerqueira, eu vou cantar um trecho de uma música dela. Era bem assim a música. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Essa é outra música que eu gostava e que hoje eu detesto. Eu detesto porque aquela ideia, né? Ela tem um trecho que fala assim, né? Naquela multidão só ele tinha a cruz a fim de perdoar o meu pecar. E eu detesto porque me faz pensar numa coisa que me levaram a acreditar desde que eu era criancinha, que Jesus tinha morrido por mim. Então eu tinha que me sentir responsável por uma coisa que aconteceu quando eu nem era nascida. Que responsabilidade eu tenho na morte de Jesus? Ai, Jesus Cristo morreu por amor a você. Ele morreu por você. Eu não era nascida quando ele morreu. Eu não era nascida quando ele foi crucificado. Então por que eu tenho que me sentir responsável por isso? Achar que ele morreu por meus pecados. E foi um sacrifício inútil, não é? Foi um sacrifício inútil porque ele foi crucificado e a humanidade ainda é pecadora, né? A humanidade ainda é pecadora. Não é incrível? Não serviu para nada o sacrifício dele para nos remir de nossos pecados, porque a humanidade continua pecadora. E infelizmente eu não estou vendo a humanidade melhorar, né? A gente está vivendo uma época de valores distorcidos. Um bom exemplo. Antes, um aluno tinha medo de ir para a escola e levar para casa um boletim, de ir para casa e levar um boletim cheio de notas vermelhas, porque no mínimo ele iria ouvir dos pais uma bela bronca. Os pais iriam dizer: eu me mato para você ter uma vida melhor do que a minha e você nem mesmo estuda. Hoje, o que os pais fazem? Hoje, os pais, o filho chega em casa e já diz: o professor me deu uma nota baixa. Aí os pais vão para a escola para intimidar o professor. Outra coisa horrível também que eu soube foi o caso do menino que sofria bullying na escola. O pai procurou ajuda, ninguém socorreu o menino, né? O menino foi pisado nas costas, o pai levou para o hospital, o menino morreu. É uma das coisas mais tristes. Você manda seu filho para a escola esperando que ele se torne gente, que ele aprenda alguma coisa útil para um dia se tornar um cidadão de bem. E lá seu filho sofre e a escola não oferece segurança à criança. Uhum. Aí, outro comentário. O pecado e o sofrimento existem por causa do pecado de Adão e Eva. Esse a gente refuta já sabendo da teoria da evolução. A prova de que nós somos fruto de uma evolução já refuta essa teoria de que existe pecado. Então, a gente não está sofrendo por conta que um casal comeu um fruto proibido. Simples assim. A gente não está sofrendo porque um casal comeu um fruto proibido. Eu não vou querer dar nenhuma explicação sobre o sofrimento humano, sobre o sofrimento do mundo, porque eu não sou dona da verdade. Não sou nenhuma filósofa. Outro comentário aqui. Isso foi uma vez uma senhora, ela me dizendo que eu tinha que acreditar em Deus de todo jeito. Aí eu falei de nações como a Noruega, Suécia, Dinamarca, né? Aí eu dizendo como essas nações estão bem, que praticamente não há presídios, que a educação é a melhor do mundo. Aí ela disse: minha amada, essas nações estão bem agora porque o inimigo só atormenta quem busca a Deus. Ou seja, você buscar a Deus, você paga um preço alto. O preço de viver sendo atormentado pelo inimigo. Eu até escrevi uma vez uma piada sobre isso. A piada era assim, sobre isso.
Um ateu, ele disse para um crente, olha, os melhores lugares para se viver no mundo são os menos religiosos. Os presídios estão praticamente fechados. Aí o crente responde, meu irmão, essas nações estão bem agora porque o inimigo só atormenta quem busca a Deus. Aí o ateu diz, entendo. Aí o crente pergunta, você entende o que, irmão? Aí ele diz, eu entendo agora porque essas igrejas evangélicas estão cheias de gente endemoniada. Então é melhor mesmo não buscar a Deus, porque eu não quero nenhum capeta me fazendo berrar e pular como um idiota lunático. Aí outra, né? Dizem que Deus é onisciente, mas ele respeitou o livre arbítrio de Adão e Eva. Deus sabia que se Adão e Eva comessem o fruto proibido, né, já que ele é onisciente, essa história não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. E foi a partir do momento em que eu comecei a questionar essa história, que eu comecei a duvidar. É onisciente, sabe o que vai acontecer, né? É onisciente, mas se arrepende. Bem, ele é onisciente, sabe o que vai acontecer. E mesmo assim, ele deixou a árvore com fruto proibido ao alcance de Adão e Eva. Respeitou o livre-arbítrio de Adão e Eva. Né? Agora é engraçado que há outras passagens na Bíblia em que ele não respeita o livre-arbítrio. Na passagem de Jonas, ele diz a Jonas, vá a Nínive. Ele não pergunta, Jonas, você poderia ir a Nínive para mandar o povo se converter e abandonar seus maus costumes para que eu não destrua a cidade? Não, ele simplesmente diz, vá. Do mesmo jeito, quando ele foi chamar Moisés para libertar os hebreus da escravidão no Egito, ele não perguntou a Moisés se Moisés queria assumir aquela missão. Ele simplesmente disse, vá. Estão vendo as contradições bíblicas? Uma hora ele respeita o livre-arbítrio, outra hora ele não respeita. E quando a gente vai questionar um crente falando por que ele não impede a maldade no mundo, não impede um criminoso, aí é porque ele respeita o livre-arbítrio. Veja, eu como um ser humano, se eu vir uma pessoa querendo abusar de uma criança, se for para salvar a criança, eu vou ter que desrespeitar o livre-arbítrio do estuprador. Um policial, quando ele vê alguém indo assaltar e ele vai prender o ladrão, ele tem que desrespeitar o livre-arbítrio do ladrão para que outras pessoas não sofram com o ato desse ladrão. Não é verdade? Aí, eu não sou onisciente, mas eu sei que se eu deixar uma arma ao alcance de uma criança, vai causar tragédia. Aí eu vou deixar a arma ao alcance da criança, aí dizendo, eu não quero que isso ocorra. Eu sei que isso vai ocorrer, mas não quero que isso ocorra. E outra coisa, aí eu vou deixar a arma ao alcance da criança, aí eu vou deixar a criança pegar a arma e causar uma tragédia. Aí eu vou dizer, mas é porque eu sabia que isso ia acontecer, mas eu respeitei o livre-arbítrio da criança. Que a gente sabe que criança, dependendo da idade dela, do nível de discernimento dela, a gente não pode deixar uma criança fazer tudo que ela quer. Não pode deixar uma criança fazer tudo que ela quer. Até para o próprio bem dela. Se dependesse de uma vontade de uma criança, ela, por exemplo, iria só comer chocolate e salgadinho. Mas a gente tem que fazer a criança comer alimentos nutritivos para a saúde dela. E muitos pais estão gerando filhos mimados e insuportáveis porque estão fazendo todas as vontades desses filhos, né? Que o povo fala que hoje em dia é a geração Nutella, leite com pera. Uma geração que já não brinca mais, é uma geração que não sabe mais o que é subir em árvores, o que é jogar bola na rua, né? Fazer coisa como soltar pipa, brincar com bolinha de gude. É uma geração que só vive no celular, nas redes sociais. A mesma senhora que falou que as nações, que as tais nações estavam bem agora porque o inimigo só atormenta quem busca a Deus, quando eu falei de Jó, ela disse que Jó precisava entender o tamanho do poder de Deus. Quer dizer, Jó sofreu o diabo
Jó, um homem que sempre tinha sido correto, sofreu o diabo porque tinha que entender o tamanho do poder de Deus. Ou seja, Deus faz a gente sofrer para que a gente entenda que do mesmo jeito que ele pode ser benevolente, ele pode ferrar com a gente, não é? Ele pode ferrar com a gente. Que legal, né? Aí, vamos pensar. Jó precisava entender o tamanho do poder de Deus. Você tem um filho, aí dentro das suas condições, você dá a seu filho os brinquedos, o que ele quer. Aí um dia, para que esse seu filho entenda o poder que você tem, você toma do seu filho tudo que você dá a ele? Você dá na cara do seu filho, deixa que outras pessoas façam mal a ele, não o protege quando não o protege, quando alguém representa uma ameaça à integridade física dele? Ai, minha amada, mas olhe, a gente passa, Deus faz a gente passar por essas coisas com um propósito. Tudo que Deus faz a gente passar é com um propósito, minha amada. Aí eu me lembro de um cara de um blog que eu acompanho, André, do blog andré.ceticismo.net. Eu não sei se ele é ateu, cético ou agnóstico. Eu gosto de muitas postagens dele, né? Porque ele põe bem o dedo na ferida da religião. Que uma pessoa comentou uma publicação dele, aí dizendo, Jó, aí dizendo, olha, às vezes Deus faz a gente passar por essas coisas porque a gente precisa crescer no amor a Ele. Aí a resposta dele foi bem assim, eu tenho uma filha. Imagina se eu fizesse com minha filha o que Deus faz com as pessoas para que as pessoas cresçam no amor a Ele. Hein? Aí eu iria fazer minha filha sofrer sem necessidade, por um propósito, dizendo que eu tenho um propósito, que é para um propósito maior. Uhum. Aí outro comentário, e o amor de muitos esfriaria. Isso foi quando eu fiz uma live falando sobre Sarah Shiva e Jair Bolsonaro, para dizer, né, que ela disse que ele era o escolhido de Deus e depois ele perdeu as eleições. Aí ela disse, e o amor de muitos esfriaria, está aí. E outro me chamou de petista revoltada. Aí deixa eu fazer uma pergunta. O que isso tem a ver com amor? Hein? Você querer reparar numa falsa profecia. O que é que isso tem a ver com amor? E o que também já me disseram, não fale de pastores. Falo sim. Eu falo de Silas Malafaia, que é um tremendo picareta. Falo. Eu não quero falar da vida dele. E para quem disse que para quem andou dizendo que eu fiquei fazendo vídeo para falar da vida dos outros, assista ao meu vídeo sobre Clara Tanuri e Priscila Alcântara. Eu não quero saber de nada da vida dessas moças. Se eu quisesse fazer fofoca, eu poderia estar agora detonando Débora Seco pelo que ela fez, expondo a intimidade dela. Mas eu não quero saber da vida dela, de Débora Seco. Né? Muita gente já está detonando a moça. Eu não quero ser mais uma voz na multidão detonando a moça. Até porque eu penso que esse povo é muito hipócrita, né? Com certeza quem está detonando a moça, a Débora Seco, é porque viu a entrevista dela. Deve ter visto até o fim. Né? Ficam vendo para depois estar detonando. Como muita gente que chega, como eu já disse uma vez, num documentário que eu vi, né? Falando sobre a vida de quem é ator pornô. Quando sabem que você é ator ou atriz pornô, todo mundo já olha para você atravessado, torcendo o nariz, né? Agora, engraçado é que olham com preconceito para uma pessoa porque ela trabalha no mercado pornô, mas consomem pornô, né? O Brasil consome muita pornografia. E uma coisa que eu vou dividir aqui é que já foi provado que lá nos Estados Unidos, em Utah, o berço dos Mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que foi provado que nos lugares nos Estados Unidos onde as pessoas são mais conservadoras é onde mais se consome pornografia.
Chocante, né? O Japão também é um país conservador. É um país cuja cultura eu admiro, mas eu estou muito triste porque as pessoas não estão mais se relacionando. Está virando um país de idosos. As pessoas estão solteiras, estão solitárias. E o que está acontecendo? Muita gente se consola consumindo pornografia. Triste, triste. Não é querendo ser puritana, mas eu digo, olha, se você preza pela sua saúde mental, não vá consumir pornografia. Porque consumir pornografia é jogar sua saúde mental pela janela. Aí voltando ao assunto, e o amor de muitos esfriaria. O que você quer tentar falar que um pastor fez uma falsa profecia tem a ver com amor? Hein? O quê? Qual é o problema dessa gente quando a gente tenta mostrar que esses pastores não estão falando a verdade? Será que não querem ver a verdade? Ficam com raiva? É a gente querendo mostrar a verdade, aí esse povo fica com raiva, fica com mimimi. Parece assim, quando a gente tenta mostrar a verdade, mas é porque parece que o povo prefere viver na ilusão, prefere viver na mentira. Do mesmo jeito a gente pode falar de Baby do Brasil, que é mãe da Sarah Shiva, né? Que Baby do Brasil, ela disse que lá na Louisiana ou Nova Orleans, eu não lembro, o furacão Katrina, que lá foi um castigo de Deus porque só tinha voodoo. Agora é engraçado que a gente sabe que os Estados Unidos tem muito cristão. Tem muito cristão. Aí veja bem, dá muito furacão lá. Aí um furacão, ele vai desviar da casa de um cristão, hein? Um furacão passando em algum lugar nos Estados Unidos, ele vai atingir tanto a casa de um cristão, quanto a casa de um judeu, quanto a casa de um muçulmano, quanto a casa de alguém que segue o voodoo, quanto a casa de um ateu ou de um budista. Ninguém está livre de nada. Um furacão não vai desviar da casa de um cristão. Essas pessoas têm que parar com esses preconceitos de achar que uma tragédia natural pode ser um castigo de Deus, como uma vez eu vi uma evangélica dizer, quando ela falando das secas no Nordeste, ela disse que era castigo divino por causa da idolatria. Já que no Nordeste muita gente é católica, faz essas romarias, né? No Ceará, o padre Cícero, ele disse, isso é um castigo. Outra evangélica, ela disse que o que ela disse? Ela disse que a África era um continente amaldiçoado porque o povo adora demônios. Terrível isso, né? Terrível. Então eu poderia perguntar para essa senhora, por que esse Deus onisciente, onipotente, onipresente não se manifestou logo para todos os povos, já que ele é um só? Por que ele não se manifestou para todos os povos, em vez de ficar só para os judeus, para os hebreus? Aí o que é que tem você tentar alertar as pessoas, mostrar às pessoas a verdade, o que é que tem com amor, a ver com amor ou falta de amor? Mas esse povo aqui no Brasil é bizarro, né? Gente achar que Israel é um estado cristão, né? A gente viu, né, na manifestação a favor de Bolsonaro, é, o povo cantando a música de Geraldo Vandré, aquela música para não dizer para não dizer que não falei das flores. Meu Deus, uma música criada contra a ditadura. Aí o povo cantando em apoio a Bolsonaro, um homem que elogia a ditadura. Aquele Magno Malta elogiando o Ustra, usando uma bandeira de Israel, e o povo dizendo Israel é um Estado cristão. Até mesmo uma vez um deputado conservador, ele com a bandeira de Israel, aí um outro deputado, um petista, um rapaz, ele disse, você sabia que em Israel o aborto é legalizado? Porque a gente sabe que a extrema-direita aqui no Brasil ela é anti-abortista. Lá em Israel, Israel é o único lugar no Oriente Médio que o aborto é legalizado e que há paradas gay. Aí veja como esse povo da extrema-direita tá por fora aqui, né?
Agora o povo achar que Israel é um Estado cristão é inacreditável. É inacreditável. O 10º argumento a ser refutado é: você quer algo, mas Deus pode ter outros planos. Quando assim, algumas vezes uma pessoa perguntou assim para mim: você casou, você teve filhos, você saiu da casa dos seus pais? Eu disse: não. Aí era sempre aquele mesmo papo. Ah, é porque a gente quer uma coisa, mas Deus quer tem outros planos pra gente, Deus tem coisa melhor pra gente, tem outra missão. Engraçado, né? Esse povo, quando a gente fala que alguém cometeu um crime e Deus não impediu, aí esse mesmo povo diz que Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Aí eu fico pensando, no caso de Isabelle de Freitas, lá do sul do Brasil, a menina tinha apenas 3 anos de idade e ela foi espancada até a morte pela própria mãe e pelo padrasto. Por que Deus não impediu isso? É porque estava de acordo com os planos dele que a menina fosse morta de maneira cruel e a mãe e o padrasto ainda tentassem ocultar o corpo e inventassem que a menina tinha sido sequestrada? 3 anos de idade, espancada até a morte. A gente ainda pode citar Isabela Nardoni, João Hélio, Bernardo Boldrini, né? Henri Borel. Crianças mortas de maneira cruel. Aí a gente pode perguntar, se Deus não impede ninguém de cometer um crime, se Deus não impede um maluco de entrar atirando numa escola, por que ele vai interferir na vida de uma pessoa em algo que só diz respeito a ela? Como se ela deve ou não sair da casa dos pais, ou deve casar, ou ficar solteira, ou ter filhos ou não. Hein? Respondam. Isso faz sentido? O último, não está escrito aqui, mas eu vou refutar, foi de uma mulher que disse assim para mim, que eu estava fora da casinha, né? Uma mulher que lançou dúvidas sobre minha sanidade mental. Aí as respostas que eu dei para ela, ela ficou com raiva, aí disse que não ia mais perder tempo dela comigo. Eu até disse: eu mandei você perder tempo comigo? Você veio assistir ao meu vídeo porque você quis. Eu não mandei você perder tempo comigo. Muitas pessoas disseram: olha, sexo fora do casamento é pecado sim, meu amor. Leia a Bíblia, procure a palavra de Deus. Eu digo, vocês dizem, sexo fora do casamento é pecado. Leia a Bíblia. Aí eu digo, leia a Bíblia você. Leia a Bíblia você. Leia a Bíblia você. Comece lendo em Sodoma. Comece lendo as filhas de Ló, deixando o pai bêbado para fazer sexo com ele. Então aí depois, minha senhora ou meu senhor, me responda. Fazer sexo sem ser casada, que você disse que é fornicação, é pior do que isso? Deixar uma pessoa bêbada, o próprio pai, para fazer sexo com ela? Fazer sexo fora do casamento é pior do que isso? Já que você chama de fornicação, né? Fazer sexo fora do casamento? Aí veja essa história de Ló. Veja também a história do rei Davi. Pegou uma mulher casada e quando ela ficou grávida, armou para o marido dela ir para as frentes de batalha, para ele ser morto em batalha. Fazer sexo fora do casamento é pior do que isso? Outra coisa, Salomão, filho de Davi, ele teve centenas de esposas e concubinas. Fazer sexo fora do casamento é pior do que isso? Não vá. Então não venha, se você quiser me refutar, refute. Mas não venha usar 2 pesos e 2 medidas. Ok? Não venha usar 2 pesos e 2 medidas. Para quem diz assim, eu vou orar por você, eu digo o seguinte: se a oração desse certo, teria dado certo quando eu mesma orava por mim. Teria dado certo quando eu mesma orava por mim. O Papa, sempre que países entram em guerra, o Papa diz para a gente orar pelas nações, pelo fim da guerra. É engraçado que eu nunca vi, ele diz para as pessoas orarem. Eu nunca vi nenhuma guerra terminar por conta de oração. Né? Recentemente, o Papa Francisco pediu para a gente orar pelas pessoas na Ucrânia por causa da invasão. Cadê que as orações estão surtindo efeito?
Hein? A guerra continua. Quando muitas vezes os conselhos... E eu estava uma vez discutindo com Joyce sobre os muitos conselhos errados que eu ouvi quando eu era evangélica. E ela dizendo, meu Deus, Atene, é tudo conselho errado, né? Aí eu digo, eu orava pedindo a Deus sabedoria. Ele nunca me mandou um sinal, nunca me mandou um aviso. Nunca disse, não faça isso que estou dizendo para você fazer. Ele não deu sabedoria ao rei Salomão? Porque ele não me deu sabedoria quando eu pedi. Hein? Isso é até naquela velha piada que já está bem batida de que não há ateu num avião em queda. Engraçado, né? Aí vamos pensar. Aí essa piada pode ser derrubada com um simples argumento muito usado pelos próprios crentes. Deus só atende você se for da vontade dele. Mas o engraçado... Aí, digamos, o avião está em queda, aí tanto os que sempre acreditaram em Deus, quanto o que até então era ateu, vão orar. Mas acontece que de nada vai adiantar orar se Deus não estiver com vontade de salvar ninguém naquele momento. Não é verdade? Não vai adiantar orar, porque Deus só vai salvar se der na telha. Bom dia a todos.